Fala aí, pessoal. Hoje, 17º dia. Já se passaram 17 dias desde que a gente começou uma vida com propósito. E eu quero dizer que existe um lugar a qual nós pertencemos. Olha o que diz a palavra. Agora, vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Efésios 2,19. E a família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. Você foi chamado para pertencer e não somente crer. Então, temos que entender que no Éden, quando Deus criou o homem, ele não fez o homem sozinho. Nós fomos criados em comunidades, moldados pelo companheirismo, pela amizade, pela família, e nenhum de nós cumpre o nosso propósito sozinhos. Nós não somos um cavaleiro solitário. John Maxwell ele fala em um dos livros dele que uma pessoa é muito pouca para realizar uma grande coisa. Então, uma grande obra não é realizada sozinha. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário. Você não está por conta. Embora o seu relacionamento com Cristo seja pessoal, mas o seu chamado ele tem a ver com o relacionamento com as pessoas. E quando Jesus chama, ele chama os 12, né? E ele não anda sozinho, ele anda com mais pessoas. E da mesma forma, ele te chamou para andar nessa comunidade e pertencer a ela. Seguir a Cristo inclui pertencer e não só crer. Muitas pessoas pensam que ser membros da Igreja de Cristo é colocar seu nome na lista, receber uma oração. C.S. Lewis diz assim: a igreja observa que a palavra membro é de origem cristã, mas foi esvaziada do seu significado original. Assim como um membro faz parte do corpo, quando você tira aquele membro do corpo, o corpo acaba saindo lesado. E ser membro não é simplesmente colocar um nome na lista de membros da igreja. É você realmente pertencer àquilo. Você é indispensável para o corpo. A igreja é um corpo e não um edifício, um organismo e não uma organização. Olha o que diz a palavra em Romanos 12,4. Somos como várias partes de um corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não ao contrário. Não podemos ser como o dedo decepado que não tem valor. Se um órgão é desligado do corpo, o órgão ele vai ficar paralisado, ele não tem mais vida, ele perde totalmente a vida. E na igreja, nós somos a noiva e o corpo. E quando nós falamos da igreja e do corpo, muitas pessoas amam Jesus, mas elas não amam o corpo dele. Isso é no mínimo um paradigma, né? Alguém amar a pessoa, mas não amar o corpo. Então você tem que amar o contexto geral que é Cristo. Nós fazemos parte de tudo isso. Nós devemos pertencer a uma comunidade local. Um local onde realmente você faça parte. A igreja ela não é um local somente de visitação, ela é lugar de morada. Então, não existe um individualismo ou você procurar, assim como num cardápio em um restaurante, hoje eu quero comer isso, amanhã aquilo. Não, você deve ter um relacionamento com o corpo e você estar presente dentro daquilo. Então, muitas pessoas hoje, elas são independentes, elas advogam e o individualismo, são realmente individualistas em tudo e são órfãos espirituais, porque elas não têm uma cobertura espiritual sobre a vida delas. A igreja primitiva, todos eles estavam inseridos em algum local ou em alguma igreja, só não estavam inseridos aqueles que não faziam realmente parte ou que estavam sob a disciplina. Uma disciplina, porque o pecado tinha afastado eles da igreja. Por que você é família de Deus, você é igreja, você é eclésia? Ela identifica nós como cristãos. O amor de vocês uns pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. João 13:35. Nós não somos corpo isolado. Também ela retira do isolamento egoísta. A igreja local é a sala de aula onde você aprende a se relacionar. Muitas pessoas querem se relacionar de casa, são santos em casa, eu quero ter um relacionamento com Deus somente em casa, mas isso é totalmente incoerente. Você não vai ter um relacionamento sozinho. Você tem que aprender e amadurecer, meu irmão, que a vida é constituída de pessoas e de relacionamentos. 3. Ela ajuda a desenvolver os músculos espirituais. Você jamais chegará a uma maturidade apenas como espectador passivo. Você precisa estar conectado. Existe uma grande diferença entre aquele que só recebe e aquele que recebe e passa aquilo que ele tem recebido. E à medida que cada um faz parte, realiza o trabalho, ele coopera para o crescimento das outras partes e do corpo de Cristo. Então, para que todo o corpo esteja saudável. Então, no início, você começa a aprender de Jesus, mas depois você começa a se relacionar e a servir o que Jesus tem feito. 4. O corpo de Cristo precisa de você. Um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar toda a igreja. Sabe o que eu consigo observar hoje nos relacionamentos, depois de muitos anos liderando, e a gente observa que as pessoas vêm
o que os outros devem fazer, mas elas não conseguem ver aquilo que elas devem fazer. Então, se você viu que o outro deve fazer algo, vou te dizer, meu irmão, de repente é para você fazer e não para aquela pessoa que você acha que ela deveria de fazer. O olho, ele nunca será dedo. E o dedo, ele nunca conseguirá enxergar as coisas, mas o meu olho, ele contempla o anel. E o meu dedo, ele serve como um suporte para que o anel esteja nele. Então, cada um deve ser colocado no corpo segundo o seu talento, segundo aquilo que ele faz. 5. Você participará na missão de Cristo no mundo. Hoje, Deus usa o corpo espiritual do seu filho. A igreja somos suas mãos, seus pés, seus olhos. Ele criou a cada um de nós por meio de Jesus Cristo para toda boa obra e ele deseja que nós executemos essa obra. Isso diz em Efésios 2:10. 6. Família eclesiástica irá impedi-lo de retroceder. Nós fazemos parte de uma família. Quando nós, como família, vemos alguém que está se desgarrando, saindo de perto, nós, como família, nós cuidamos uns dos outros. E olha o que diz a palavra: encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 13:3. A palavra também fala que nós devemos suportar uns aos outros. O suportar é colocar no ombro. Assim como a arca da aliança era colocada no ombro, ela era suportada, servia como suporte, ajuda. Quando nós vemos um irmão que ele não consegue se conectar à célula, ele não consegue se conectar às pessoas, ele não se conecta à igreja, e com certeza ele está passando por alguma prova ou está em pecado e aquilo tem afastado ele. E Satanás, a ideia de Satanás realmente é afastar, deixar isolado, indiferente aos líderes, porque ele sabe que quando acontece isso eles estão indefesos. Mas está tudo na igreja. A igreja foi criada para satisfazer 5 necessidades. Olha só. Uma, propósito para o qual viver. Pessoas com quem viver. Princípios pelos quais viver. Uma profissão para se sustentar e forçar para seguir vivendo. Porém, a escolha sempre vai ser sua. A diferença entre frequentar e estar comprometido na igreja é que quando nós frequentamos, nós somos meros espectadores, mas quando nós congregamos naquela igreja, nós nos tornamos parte do ministério. Então foi isso que Cristo nos chamou para fazer também, para fazermos parte da família dele e gerarmos uma nova família com ele, porque ovelhas saudáveis elas geram. E a palavra diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão e as orações. Então, quando você se conecta realmente a uma igreja local ou alguma estrutura local que esteja direcionada a Cristo, você se torna comprometido. Os irmãos são reais. Não, de vez em quando não são os melhores, mas muitas vezes eles são chamados para te ajudar. Você foi chamado para amar os pecadores, os imperfeitos, assim como Deus fez. E a vida cristã é mais que um compromisso com Cristo. Inclui um compromisso com os outros cristãos. E olha o que diz a palavra mais uma vez. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. 2 Coríntios 8:5. Você se torna um cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna um membro de igreja ao se comprometer a um grupo específico. Membro é diferente de você fazer parte da família. Membro é pertencer realmente. É você estar conectado. É você estar ligado a algo. E o tema de hoje é: sou chamado para pertencer e não apenas crer. A palavra para você meditar é: assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. E a pergunta para meditar: meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que eu amo e estou comprometido com a família de Deus? Bom, Pai, nós oramos ao final desse vídeo e declaramos, Senhor, que o Senhor traga a igreja certa, que o Senhor esteja à frente das escolhas, nos guiando realmente e nos conectando ao Teu corpo. Livra-nos, Senhor, de escolhas erradas e nos ajude a crescer espiritualmente. Eu te abençoo em nome de Jesus para que você consiga descobrir o seu propósito e cumpri-lo aqui nessa terra. Um grande abraço, um ótimo dia, Deus te abençoe.